A Bíblia é sobrenatural. Inclusive, até a sobrevivência dela, até os dias de hoje, tem sido sobrenatural. Nós não passamos por isso, glória a Deus, no Brasil. Mas existem muitos países onde você for pego com uma Bíblia na mão, você vai ser preso. E eu lembro de uma história de um livro que eu li, do Portas Abertas, do Ministério de Missões Portas Abertas, do irmão André, e ele falou que ele estava contrabandeando Bíblias. Ele estava entrando num país onde Bíblia era proibido, com um carro carregado de Bíblia. Se ele fosse pego, ele seria condenado, seria preso, as Bíblias teriam sido confiscadas e queimadas. Mas ele queria levar aquelas Bíblias para aquele povo sedento, que não tinha acesso. E aí ele parou, bem no posto de polícia, a polícia parou ele, aí agora Deus, o que o senhor vai fazer? O senhor mandou eu trazer as Bíblias, eu estou trazendo as Bíblias. Se ele revistar o carro, ele vai achar as Bíblias. E aí o guarda parou para ele e perguntou assim, o que você está levando aí no carro? Crente não pode mentir, amém? Ele falou, eu estou levando alimento. Eu preciso inspecionar. O guarda foi até o porta-malas, pediu para o missionário abrir o porta-malas, o missionário abriu o porta-malas, ele olhou, cara, você precisa ir rápido para levar esse alimento para quem precisa, porque ele pode estragar, o alimento, pelo que eu vejo aqui, é perecível. Vaza. A gente não sabe o que aquele homem viu. Quando ele bateu o olho naquele monte de Bíblia, ele imaginou talvez ali quilos de carne. Carne precisa chegar logo, né? Ou alguma coisa que pudesse estragar, então vai com pressa. Sobrenaturalmente, Deus transformou a Bíblia em algum alimento físico naquele guarda. Então a sobrevivência da Bíblia, aos longos dos anos ela ter perseverado diante de tanta perseguição, ela continua sendo o maior best-seller, o livro mais vendido no mundo, mais lido no mundo inteiro, mais traduzido em diversos idiomas no mundo do que qualquer outro, de forma sobrenatural. Deus tem zelo pela sua palavra, amém? Amém. Então isso foi um pouquinho também do que nós falamos semana passada. Se você perdeu, vai lá no nosso feed do Facebook e assiste a pregação, que foi demais. Agora vamos introduzir um pouco mais profundo na questão do sobrenatural. Imagine o cristianismo sem o sobrenatural. Como será que seria ser cristão sem milagres? Como seria ser cristão sem o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Como será que seria ser cristão? Será que nós teríamos tantos testemunhos? Eu acho que o cristianismo seria apenas um conceito sem o sobrenatural. Uma ideia, uma história sem o sobrenatural. É o sobrenatural que faz toda a diferença. E nós vimos semana passada que a população, as pessoas, anseiam pelo sobrenatural. Mas infelizmente muitas têm buscado o sobrenatural no lugar errado. Nós podemos ter acesso direto à fonte, direto a Deus. Ele quer nos dar o seu Espírito sem medida, amém? Amém, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Pedimos, Senhor, que ela penetre o nosso coração, nossa alma, nossa mente, Senhor Deus, e cumpra tudo aquilo que o Senhor deseja. Que ela não volte vazia, mas que ela gere frutos, e frutos que venham permanecer em nós, Senhor Deus. Que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, Pai. Esse culto é Teu, esse povo é Teu, essa palavra é Tua, Senhor Deus. Eu quero simplesmente entregá-la da forma que o Senhor deseja, para a honra e glória do Teu nome. E a igreja diz, amém. Amém. Sabia que no Antigo Testamento, o poder do Espírito Santo, o poder do sobrenatural, ele foi reservado apenas para alguns grupos de pessoas, algumas pessoas específicas que Deus escolheu para realizar algo extraordinário. Glória a Deus que nós não nascemos no Antigo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, e todos nós podemos experimentar o que esses homens do Antigo Testamento experimentaram. Nós vamos ver alguns exemplos aí. Coloca aí para mim, Gênesis 41, 38. Nós vamos ler rapidamente, você nem precisa abrir sua Bíblia, que nós vamos ler alguns. Aí conta a história de José. Por isso Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, a quem está o quê?
Não tinha ninguém em toda a terra como aquele homem. Por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre ele. José, filho de Jacó. Depois vamos ver agora Êxodo 31. Disse então o Senhor a Moisés: escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do quê? Do Espírito de Deus. Para quê? Dando-lhe destreza, habilidade plena e capacidade artística. Bezalel foi um dos construtores do tabernáculo. Ele foi capacitado por Deus na sua época, cheio do Espírito Santo, para cumprir essa missão. Josué, Números 27, 18, diz assim: então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o quê? O Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Otoniel, um dos juízes, um dos líderes de Israel. Depois de Josué surgiu Otoniel. Olha lá o que diz Otoniel em Juízes 3. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. E o Senhor entregou Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, e que prevaleceu contra ele. Põe o próximo. E a terra teve paz durante quanto tempo? 40 anos. O Espírito Santo sobre um homem fez com que paz fosse gerada durante 40 anos em Israel. Depois veio um outro homem, chamado Gideão. Coloca para mim, Juízes capítulo 6. Olha o que diz. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. E ele, com o toque da trombeta, e ele foi lá, lutou, foi à guerra e teve êxito, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Agora tem um outro camarada na Bíblia. Um camarada que começou extremamente bem e terminou extremamente mal. O nome dele é Saul. Coloca para mim 1 Samuel capítulo 10. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Continua. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, e o quê? O Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Então nós vemos aqui que o próprio rei Saul, primeiro rei de Israel, ficou cheio do Espírito Santo e começou a profetizar. Então naquela época o Espírito Santo, Deus escolhia algumas pessoas para capacitar sobrenaturalmente. Saul começou extremamente bem. Deus derrama fogo sobre mim, derrama fogo sobre você, mas é seu papel manter a chama acesa. Infelizmente, Saul deixou que a chama apagasse no seu coração. O que apagou a chama de Saul? Inveja. O que apagou a chama no coração de Saul? Temer mais o homem do que temer a Deus. Desobediência, entre outras coisas. Cabe a nós manter essa chama. Deus vai derramar fogo sobre você nessa noite, amém? E você precisa manter essa chama acesa. Agora, sem falar o rei Davi, a Bíblia fala que quando o profeta Samuel pegou um chifre de azeite e entornou na cabeça dele para consagrá-lo rei aos 16 anos de idade, o Espírito Santo também se apossou dele. Depois daquele dia, ele derrotou o gigante Golias assim. E os profetas? Elias, sobrenaturalmente alimentado por corvo. Corvo é um animal extremamente egoísta, mas de forma sobrenatural ele foi lá buscar carne e trazia para o profeta. Elias ressuscitou o filho de uma senhora. Sobrenatural. Depois o seu sucessor Eliseu recebeu uma porção dupla do Espírito que habitava em Elias. Ele ficou ainda mais poderoso. Ele multiplicou o azeite de uma viúva. A mulher não tinha mais como pagar suas dívidas. Eles iam confiscar seus filhos, levá-los como escravo para pagar a dívida. Ela apelou para o profeta Eliseu, o profeta foi até a casa dela. E ela tinha uma botija de óleo. Ele falou, vai, pega várias vasilhas, traz quantas você puder. E o óleo foi multiplicando. Ela pôde vender o óleo, pagou as dívidas e ainda viveu do resto. Nós temos um Deus que faz muito além daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar, amém? Mas para que isso aconteça, Ele age no sobrenatural. Se você é uma pessoa cética, que só acredita no que você vê, desculpa, você está no ambiente errado. Aqui é um ambiente que vai cutucar você para você ter fé. Porque a Bíblia fala que o meu justo não andará por vista, mas ele andará pela fé.
Quem é que acha que as promessas de Deus são boas? Quem é que quer viver essas promessas? O Espírito Santo é uma dessas promessas. Olha o que diz no livro de Joel, capítulo 2. E depois disso, Antigo Testamento, um ou outro que Deus selecionava a dedo. Agora, 800 anos antes de Cristo, Deus liberou uma promessa através desse profeta. E ele disse assim: e depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Eu derramarei o quê? Poder sobrenatural sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. 800 anos depois dessa profecia, em Atos capítulo 1, Jesus chama os seus discípulos e ele avisa: esperem em Jerusalém, que vocês receberão poder dentro de alguns dias. As últimas palavras de Jesus antes de Jesus subir para o céu. E aí, em Atos capítulo 2, a profecia se cumpre, a promessa se cumpre, e o Espírito Santo vem sobre toda a carne. Então hoje, glória a Deus, nós estamos no Novo Testamento, o Espírito Santo é para mim, o Espírito Santo é para você. E olha a boa notícia, não existe Espírito Santo Júnior. Ah não, porque eu sou pequeno, então o Espírito Santo para mim vai vir no meu molde. Ah, eu sou criança. O Espírito Santo que está na criança é o mesmo Espírito que estava no rei Davi, é o mesmo Espírito que estava no profeta Elias, no profeta Eliseu, porque o Espírito Santo é o mesmo. Então, quando nós recebemos o Espírito, não, mas para pastor é outro Espírito Santo. Pastor e ministro, pessoal que vai no púlpito, pessoal que prega, ministro de louvor, acho que o Espírito Santo que está neles é outro, é diferente, é plus. Não é igual iPhone. O Espírito Santo é o mesmo. O que está disponível para mim é o que está disponível para você. Um ponto curioso. Pentecostes é o que define o cumprimento daquela promessa, foi no dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes significa dia dos primeiros frutos. Deus, ele não dá ponto sem nó. No dia de Pentecostes, quando Israel celebrou Pentecostes pela primeira vez, foi 50 dias após a Páscoa, 50 dias após a libertação do povo no Egito, que o povo estava no deserto nesse momento. E eles foram comemorar Pentecostes, e nesse dia, Moisés recebeu a lei, na tábua, os 10 mandamentos. E ele recebeu os 10 mandamentos, e no mesmo celebração de Pentecostes, há milhares de anos depois, vem o quê? O Espírito Santo sobre toda a carne. Então nós vemos que a palavra e o Espírito devem caminhar juntos. Nós não vamos esquecer das leis de Deus, nós não vamos deixar de lado os mandamentos de Deus, mas nós queremos o poder de Deus caminhando junto, amém? Vale a pena esperar pelo Espírito, vale a pena ser cheio desse Espírito, vale a pena fluir nesse Espírito. Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Eu imagino que quando os discípulos ouviram isso pela primeira vez, talvez eles imaginaram o que é poder. Bom, eles tinham como referência o imperador de Roma. Era o homem mais poderoso da época, César. César tem poder. Talvez eles podiam imaginar Herodes, que foi o governador ali de Israel, sob o regimento romano. Nossa, Herodes tem poder, mas não era esse poder que Jesus estava falando. O poder que Jesus está falando é um poder que nenhum homem pode construir, é um poder que nenhum homem pode gerar, é um poder que nenhum homem pode conquistar por si só. É um poder que vem do alto, é o poder dunamis. Dunamis significa poder de explosão. É impossível você ser quem Deus te chamou para ser sem esse poder.
É impossível você ser o marido que Deus quer que você seja sem esse poder. É impossível você ser o pai de família que Deus quer que você seja sem esse poder. Você ser a mãe sábia que cria seus filhos nos caminhos de Deus sem esse poder. É impossível você ser o profissional que Deus quer que você seja lá fora no mercado de trabalho sem esse poder. Você não pode viver sem esse poder, porque ele faz toda a diferença na nossa vida. É o que te destaca, é o que te faz diferente, é o que te coloca em cima, quando você está cheio desse poder. Mas eu tenho que entender uma coisa: antes de eu ser cheio desse poder, eu preciso me esvaziar. Antes de eu receber o poder de Deus, eu preciso me esvaziar, porque esse poder não vem quando eu me acho autossuficiente. Esse poder não vem quando eu sou um crente religioso, porque a religiosidade vai me inflar. Eu vou achar que eu posso conquistar tudo com o conhecimento que eu tenho. Eu posso fazer tudo com o que eu sei. Eu estou cheio. O Espírito Santo não vai vir sobre um copo cheio, sobre um vaso cheio de si. Ele vai vir sobre um vaso vazio, que está sedento por Ele. Eu preciso esvaziar dos meus achismos, do meu espírito de crítica, que aí o Espírito Santo vai me encher da graça e da glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, tem um exemplo incrível. Coloca lá no versículo 5, por favor. Olha que interessante. Vocês também estão sendo utilizados como o quê? Na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então aqui, Pedro está nos chamando de pedras vivas. Tem uma diferença muito grande entre tijolo, entre bloco e pedra viva. Você não é tijolo, você não é bloco, você é uma pedra viva. O tijolo, ele representa a religiosidade. O tijolo, ele é formatado pelo homem. Porque sabe o que acontece? A pessoa recebe Jesus, ela experimenta o sobrenatural no dia que ela aceita Jesus. No final do culto nós vamos dar a oportunidade, se alguém aqui nunca entregou sua vida a Jesus, você vai poder fazer isso no final. E você vai poder receber Jesus dentro de sua vida. Você vai sentir uma liberdade, uma sensação incrível. Sendo que às vezes as pessoas têm essa experiência e aí vem algumas pessoas, sabem aos seus próprios olhos e colocam um peso sobre elas. Deus nos deu os 10 mandamentos, super interessante praticá-los. Mas aí veio o homem e constituiu 623 leis em cima desses mandamentos. E aí vem aquele peso, você recebe Jesus, yes, oh, estou maravilhoso, que lindo que está. E aí vem aquelas leis, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, agora, a partir de hoje, seu comportamento tem que ser esse, agora você vai fazer assim, agora você vai fazer assado, agora todos os dias assim, na sua vida é assim, sexta-feira é culto de libertação, quarta-feira é culto de oração, terça-feira é culto disso e aquilo lá, e coloca um peso que você fala, mas eu estou me sentindo mais miserável do que antes. Não é isso que Jesus tem para mim e para você. Isso é tijolo. A Bíblia falava que os fariseus, eles queriam transformar o povo em tijolo. Eles queriam formatar todo mundo numa maneira de pensar, tirar a tua individualidade, tirar a tua criatividade, tirar a sua originalidade e fazer você igual. Deus não quer isso. Quer dizer uma coisa para você, Deus gosta de você. Porque muita gente fala, não, Deus só me ama. Deus ama todo mundo, então Ele me ama, Ele não pode deixar de me amar. Não se contente que Deus só te ame. Entende que Deus também gosta de você. É diferente. Ele te ama, sim. Ele entregou a vida dele por você, sim. Mas Ele também gosta de você, senão Ele não teria nem te feito. Ele não teria nem te colocado no mundo se Ele não gostasse de você. O que Ele quer fazer conosco é nos lavar, nos purificar, nos limpar e nos restaurar o projeto original. Então Ele gosta de você. Não perca a sua espontaneidade, não perca a sua originalidade, não perca o seu gosto, não se amolde. Então, Ele nos chama de pedras vivas. Pedra viva, ela é natural. Cada pedra tem um tamanho diferente, tem um formato diferente, tem uma cor diferente, e pedra é feita por Deus. É vida, é viva porque tem a vida de Deus nela, amém?
Não se constrói uma casa com uma única pedra. Deus quer construir um império, usando a minha vida e a sua, como pedras vivas, amém? Glória a Deus. Então, Jesus disse em Atos 1:8, voltando lá, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Para quê? Para que nós vamos receber poder? Para eu me sentir melhor? Para que eu vou receber esse poder sobrenatural na minha vida? Para eu ser mais que os outros? Para eu me sentir superior? Para eu me sentir mais um filho mais queridinho de Deus? Para que eu vou receber esse poder? Para ser o quê? O que diz o texto? Testemunhas. Não dá para sermos testemunhas eficientes de Cristo se não nos envolvemos com o sobrenatural. Não dá para viver o nosso potencial se não nos envolvemos com o sobrenatural. A gente tem que parar, entender que tem um propósito pelo qual Deus quer me encher do seu Espírito, da sua presença e do seu poder. E o propósito é para que eu faça a diferença na vida das pessoas. Não é sobre mim. Não é sobre mim. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, não é sobre mim. Vamos treinar um pouquinho outros idiomas. Em inglês, agora. Ao você gravar. It's not about me. Agora em espanhol. Não se trata de mim. Agora em japonês. Acho que eu não vou lá? Vou lá sim. Soroa watashi no koto janai. Amém. Abre comigo em João capítulo 4. Não é sobre mim. Eu achava que eu ia para o japonês, né? Para o chinês, para o coreano. Não, chega. Coreano eu vou pedir para o nosso irmão lá do navio Logos Hope. Ele vai dar uma aula para nós. Vamos lá. João capítulo 4 conta uma história fascinante. Mateus, Marcos, Lucas, João 4, achei. João 4, 6. Coloca o versículo 6 para a gente, por favor. Olha o que diz. Havia ali o poço de quem? De Jacó. Jesus estava como? Cansado da viagem. Ele sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Jesus, ele estava o quê? Com sede. Jesus estava como? Cansado. E ele foi até o poço. E era meio-dia, um horário quente. Então Jesus chegou lá. E ele sabia muito bem que não era sobre ele. Ele tinha sede, mas ele não quis fazer daquele momento sobre ele. Ele não quis naquele momento saciar os desejos dele, a vontade dele. Ele tinha uma missão naquele dia e naquela hora. Porque ele entendia que não era sobre ele, ele tinha alguém que ele queria tocar, alguém que ele queria ministrar, alguém que ele queria salvar, alguém que ele queria mudar a sorte. Alguém que ele queria curar as emoções. E no texto diz que ele chegou ali por volta do meio-dia, e no versículo 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse para ela, dê-me um pouco de água. Ele não disse porque ele queria ser saciado por ela, ele disse como uma forma de iniciar uma conversação com ela. E ali aquela mulher disse assim, como você, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, para trazer água para você? E nesse papo vem, papo vai, Jesus diz, se você soubesse quem lhe está pedindo água, você me pediria água e eu lhe daria água viva. Eu lhe daria uma água que vai te saciar por completo. Eu lhe darei uma água que, se você beber, você não vai precisar ter sede. Você não vai mais precisar procurar em nenhum lugar, porque você vai se sentir completa. E é isso que Jesus faz. E o interessante nesse texto, que nesse papo, mesmo cansado, mesmo com sede, Jesus não fez aquela situação sobre ele. Ele fez sobre ela.
Por isso que nós não podemos ficar obcecados com, mas é o meu chamado. Mas é o meu ministério. Não, mas é a minha vida, é a minha unção, é o meu eu. Que o meu eu diminua, para que ele cresça, amém? Então, quando nós colocamos o próximo na frente, nós estamos fazendo exatamente o que Jesus fazia. E Jesus, ele se desproveu da sua divindade. A Bíblia fala que ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou de seu Deus onipotente, onipresente, porque Jesus não era onipresente quando ele andava nessa terra, em carne e osso. Ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele viajava, ele alugava barco, ele andava de jumento, ele caminhava bastante. Então ele abriu mão de certas coisas que ele poderia fazer como Deus, para vir em forma de homem. E a Bíblia fala que no dia do seu batismo, o Espírito Santo veio sobre ele, em forma de pomba. E a partir daquele momento ele começou a realizar milagres, ele começou a operar no poder do Espírito Santo. Os milagres começaram a fluir após aquele dia. Até então ele não tinha feito nenhum milagre. Ele era um carpinteiro, e um bom filho, e um bom irmão, um bom membro da sua família. Mas quando veio o poder sobrenatural sobre ele, tudo mudou. E aí, Jesus operou, ele operou num dom do Espírito aqui. A mulher disse no versículo, lê comigo agora, vamos lá, versículo 15. Jesus prometeu essa água, que ela nunca mais ia ter sede. Aí a mulher disse, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar essa água. E aí Jesus disse, vá, chame seu marido e volte. Ela disse para ele, eu não tenho marido. E aí Jesus respondeu, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. O homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aquela mulher ficou, quem te contou? Como você sabe? Não sabia que a minha fama já chegou lá? A mulher disse, eu vejo que o Senhor é profeta. Jesus operou no dom da palavra de conhecimento, um dom disponível para mim, um dom disponível para você, através do mesmo Espírito que se assentou sobre o ombro de Jesus. O mesmo Espírito que operou no profeta Elias, no profeta Eliseu, o mesmo Espírito que foi profetizado no livro de Joel, que foi derramado, o mesmo Espírito que veio sobre Pedro, sobre Tiago, sobre João, esse mesmo Espírito é disponível para mim, é disponível para você, e nós podemos operar. Mas olha a consequência de uma simples palavra de conhecimento. Jesus não julgou a mulher. A igreja se torna muitas vezes julgadora, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Olha lá, ele contou para ela o que ela estava vivendo, uma vida que não é correta. A mulher já teve 5 maridos e está com o 6º, e o 6º ela nem está casada, está morando junto, beleza. Jesus em nenhum momento condenou, em nenhum momento ele disse, vá se arrepender dos seus pecados, mulher, vai se lavar desse seu pecado nojento, mulher, se oriente, toma jeito. Em nenhum momento Jesus acusou ela, em nenhum momento Jesus apontou o dedo para ela. Jesus simplesmente relatou uma verdade. E ele ofereceu para ela água viva. Ele ofereceu para ela algo que poderia mudar a vida dela. Esse é o nosso Jesus. Assim temos que também nos comportar. Olha o desfecho dessa história. Versículo 28. Então, ela deixou seu cântaro e voltou para a cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Então aquela mulher, impactada por aquela palavra de conhecimento, impactada por ele ter falado o que ela tem feito, ela foi lá e chamou e reuniu uma galera, e ela gerou um avivamento em Samaria.
Olha o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado àquela mulher, pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Versículo 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Que 2 dias deve ter sido. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Versículo 42. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Por conta de uma palavra de conhecimento, o evangelho foi pregado a toda uma cidade. O poder de Deus abre portas. Eu já fui em algumas missões, já participei de alguns atos evangelísticos onde a gente move no sobrenatural e a gente chega nas pessoas e quando é dado uma palavra de conhecimento para alguém, eu já vi uma história incrível de um homem que chegou num restaurante, o Espírito Santo tocou nele, ele sentiu de dar uma palavra para o homem que estava sentado na mesa e ele disse para ele: olha, Senhor, me perdoa, me desculpa, com licença, meu nome é fulano de tal, e quando eu passei por aqui, eu olhei para o Senhor, o Espírito de Deus falou comigo acerca da tua vida, você está passando por isso e por isso, por isso, a sua irmã está passando por uma necessidade assim, 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 e o cara: quem te contou? Como é que você sabe de tudo isso? O coração do cara se abriu, porque ele ficou como? Uau! Deus se importa comigo. Deus sabe. Deus não me julga. Deus me acolhe, Deus me ama. A hora do julgamento vai ser depois, agora é a hora do acolhimento, do amor. E aquele homem se converteu ali mesmo. Então, houve avivamento em Samaria por essa abordagem sobrenatural. E eu creio que Deus deseja que a gente tenha essas mesmas abordagens nos dias de hoje. Eu creio que esse é o meio que Deus também quer operar através da sua igreja nos dias de hoje, movendo no sobrenatural. Corações vão se abrir, pessoas vão ficar impactadas e vão receber um evangelho genuíno. Eu fico pensando às vezes, esse processo de canonização. Fulano, não sei o que lá, olhou para uma estátua, não sei quando, uma vez foi curado de uma doença. Eu já perdi as contas, quantas pessoas eu orei e foi curada. Eu devia ser canonizado. A maioria dos crentes devia ser canonizada, porque a gente vê muito milagre. Eu já vi perna crescer, já vi surdo ouvir, já vi tumor desaparecer, já vi cego ver, manco andar. Ué, mas não é nós, é Ele. Amém? É o Espírito Santo. É o poder sobrenatural. Olha que interessante. Atos capítulo 3. Vou terminar com essa história. Essa história conta sobre a vida de um homem que era aleijado e que todos os dias ele era levado para a porta do templo. Olha que interessante o que aconteceu com ele. Atos capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então, todos os dias, o aleijado era levado para aquele lugar e ali ele pedia esmolas. E o aleijado achava que ali ia ser como qualquer outro dia. Bom, vou para lá, vão me deixar aqui, eu vou ficar pedindo dinheiro, as pessoas vão dar dinheiro para mim, vou comprar um pedaço de pão, sei lá o que vai dar o dinheiro de hoje, e vai ser um dia como qualquer outro. E essa era a expectativa daquele aleijado quando ele foi deixado lá, sendo que Deus tinha outros planos. Então, versículo 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Aí eu fico imaginando o cara, acho que vai vir uma nota de 50 agora.
Ele está chamando minha atenção, ele vai me dar algo valioso. Eu creio que essa era a expectativa daquele aleijado. Mas a Bíblia fala que Deus é capaz de nos dar infinitamente mais, além daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Aquele aleijado estava se contentando com uma esmola generosa. Deus ouviu minhas orações, eu vou receber uma esmola. Sendo que uma esmola não ia mudar a vida daquele homem. Uma esmola ia sustentar ele por mais algum tempo e ele ia ter que voltar lá para pedir mais. Mas Deus tinha muito mais para ele. Deus tem muito mais para você. Talvez você está pedindo por uma esmola, você está orando por algo pequeno, e Deus quer te desafiar a pensar maior. Deus quer dizer, olha, eu sou capaz de te dar muito mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Alinhe as suas expectativas com o grande poder do Deus que você serve. Estou me tratando da tosse, tá? Fui no hospital hoje, fiquei a tarde inteira lá. Chapa do pulmão. Vou entrar no antibiótico. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 6. Aí, versículo 5, perdão. Pedro disse, olhe para nós. Aí no 5, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Aí Pedro disse, não tenho prata nem ouro. Aí imagina o aleijado. O que você vai me dar então? O resto de ontem da comida? Se não tem prata, não tem ouro, imagina a decepção daquele homem naquele momento, naquele milésimo de segundo. Mas Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. E o que Pedro tinha? Poder sobrenatural do Espírito de Deus. Eu não tenho prata nem ouro para te dar, porque eu sei que isso não vai mudar a tua vida, mas o que eu tenho, o poder de Deus, vai transformar você de dentro para fora, e você nunca mais vai ser o mesmo, e você tem esse poder em você, para também operar na vida das pessoas, assim como Pedro operou. E aí olha o que aconteceu. Mas o que eu tenho lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele devia de ter pés atrofiados, ele devia de ter ossos deslocados, ele devia de faltar nervo, devia de faltar tendão, devia de faltar músculo, devia de faltar veias, vasos sanguíneos, tudo. Mas naquele momento, sobre aquela palavra, sobre o ande, sobre aquele levantar na mão, o poder de Deus veio naquele homem, o pé dele esticou, o osso esticou, a veia esticou, a pele esticou, os pés se firmaram, tudo se fez forte. Você começa a pensar no que envolve o milagre de Deus, e tudo de forma instantânea. Esse é o nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. O poder que atuava nos discípulos naquela época é o mesmo poder que pode atuar em mim e pode atuar em você. Nós precisamos buscar pelo sobrenatural. E aí, talvez Jesus passou por aquele aleijado diversas vezes e não curou. Mas tudo tem seu tempo e tudo tem sua hora. Chegou a hora dele. Quero dizer uma coisa para vocês: o trabalho da igreja não pode se resumir à caridade. Nós não fomos chamados só para dar pão para o pobre. Nós não fomos chamados só para vestir quem não tem roupa. Óbvio que nós temos que fazer tudo isso, mas nós somos chamados para causar uma transformação social, uma transformação cultural, uma transformação de poder na vida do indivíduo, de dentro para fora, através das boas novas do Evangelho, através do poder do Espírito Santo que atua em nós. Temos que apresentar o plano de redenção de Cristo, e esse plano acompanha milagres, acompanha cura, acompanha poder. Pedro operou o dom da fé aqui. E a Bíblia fala que imediatamente os pés, o tornozelo do homem ficaram firmes, e de um salto ele pôs de pé e começou a andar. Depois ele entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando as pessoas cruzam sua vida,
talvez elas estão paralisadas emocionalmente, talvez elas estão paralisadas numa crise financeira, numa crise no casamento, numa crise com o filho, numa crise seja lá qual for. Quando ela encontra com você, você tem o poder de Deus, você vai orar por ela, você vai levantar a cabeça dela, levanta e anda, minha filha, Deus tem algo grandioso para você, o que eu tenho, eu te dou, e você vai poder ajudar aquela pessoa a sair da sua paralisia, e ela vai andar, ela vai saltar, ela vai cantar, que foi exatamente isso que esse aleijado fez. E quando o povo viu ele louvando a Deus, todo mundo viu. Não era o cara que ficava ali. Como? A curiosidade. Depois daquilo Pedro pregou, vários se converteram. Vários foram ser batizados por causa do testemunho daquele aleijado. Nós temos muito a perder por não ser cheio do Espírito Santo. Queria que a banda viesse para cá rapidinho, por favor. Vou pedir para você fechar os seus olhos um momento. Deus quer te dar habilidade para realizar coisas fora da normalidade. Deus quer te dar habilidade sobrenatural para realizar coisas fora da normalidade. É aquela palavra de conhecimento que vai transformar a vida de uma pessoa, de uma família, de uma cidade. Talvez seja a cura sobre a vida de alguém que não conhece Jesus, que vai mudar a vida dela, que o testemunho vai ecoar para os seus familiares. Imagine um exército de cristãos operando no sobrenatural, curando enfermos, pregando as boas novas. Isso não é papel do pastor, meu papel é equipar os santos, é o que a Bíblia diz claramente. E uma vez vocês saindo daqui equipados, vocês devem